porque não era para ser dito o que deveria falar. Obrigado. Glória a Deus. Acontece, né? Louvado seja o Senhor. Já quero convidar a irmã Suiane a compartilhar conosco a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus possa usá-la grandemente. Aquilo que Deus colocou no coração dela, possa transmitir também aos nossos corações. Vamos ficar de pé, estenda as mãos para cá. Senhor Deus e amado Pai, creio eu, Pai, que cada um de nós veio a este lugar, Senhor, com um desejo no coração de Te agradar, de fazer a Tua vontade, de aprender mais de Ti, Senhor, e de crescer, tanto na graça como também no conhecimento. Pai, creio que cada um de nós veio a este lugar, Pai, com desejo de entregar a Ti alguma causa, talvez, Senhor, alguma pergunta, alguma dúvida, algum problema, seja lá o que for, Pai, estamos felizes por termos chegado até aqui, por termos podido, Senhor, Te louvar, fazer orações a Ti, e agora também, Senhor, podermos abrir a Tua palavra e nela meditar, porque cremos, Pai, que essa palavra não é uma palavra qualquer, não é uma palavra escrita por homens apenas, mas inspirada por Ti. O Senhor fala por meio dela, Pai. Por isso, neste momento, nós oramos, pedindo que o Senhor use a Tua serva, que aquilo que o Senhor pôs no coração dela, ela consiga, Pai, compartilhar conosco, por meio do Teu Espírito Santo, que habita nela e em nós também. Muito obrigado, que nada venha, Senhor, nos atrapalhar agora, de ouvir a Tua voz. Pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar todos. Pai do Senhor Jesus, a igreja, Severo árduo. A palavra fala que os humildes alcançarão o coração de Deus. E creio eu, meu irmão, que Deus se agradou muito do que o Senhor fez aqui. Muitos não teriam feito o que o Senhor fez, viu? Um grande exemplo para que a gente venha reconhecer os erros, né? Reconhecer erro não faz vergonha nenhuma, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Ali Deus está escutando e Deus está assim, se agradando daquele que reconhece, né? Em nome de Cristo Jesus. Hoje eu vou falar, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Não sei se eu dei a paz do Senhor aos irmãos, né? Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu vou falar um pouco. Quando eu estava estudando, no finalzinho eu me impressionei com muita coisa que eu vi, né? E uma das coisas que eu vi é que a misericórdia do Senhor tem limite. A misericórdia do Senhor tem limite e muitas vezes as nossas atitudes vai fazer com que a gente se arrependa de muitas coisas que a gente poderia ter feito e a gente não fez, né? E que pode até prejudicar muitas coisas na nossa vida. Pegue aí a sua Bíblia em nome de Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Coloque lá em Lucas 16, Lucas 16, 19. Louvado seja o nome do Senhor. Grata a Deus por estar aqui nesse momento, meus irmãos. Muito grata a Deus pela riqueza que é a palavra dele. Primeiramente, a palavra ela fala com aquele que vai trazer, né? Para a gente estar sempre se fortificando e sabendo que o primeiro que aprende quando vai levar a palavra é aquele que está estudando para trazê-la. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ora, Lucas 16, 19. O rico e o mendigo. Em algumas Bíblias tem o rico e Lázaro, né? Na minha aqui é o rico e o mendigo. Lucas 16, 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo que se chamava Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta dos dedos em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está aí no tormento. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá podem passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Palavra muito forte, né, gente? Muito forte, muito forte. E o primeiro ponto que eu vi aqui foi como é que está andando a nossa misericórdia com o próximo, né? Como é que nós estamos agindo de misericórdia? Como é que nós estamos muito ocupados, nós não estamos percebendo, nós não estamos vendo, a gente já se acostumou com o sofrimento do próximo. Uma vez eu vinha andando aqui na rua mesmo da igreja, aí vinha umas 3 mulheres muito bem vestidas, religiosas, né? Aí tinha uma roda de pessoas bebendo, né? Bebedices. E essas 2 mulheres, 3, elas passaram uma conversando com a outra, dizendo só a misericórdia. Mas elas não falaram só a misericórdia com amor. Elas falaram só a misericórdia com desdém e desprezo. Sabemos nós que o povo de Deus, ele é separado, mas ele é separado do pecado, não do pecador. E eu vim no meio do caminho até a minha casa andando, eu vim pensando, só a misericórdia. Mas e elas? Elas estão pelo merecimento? Elas estão pela misericórdia também? Eu estou aqui pela misericórdia. Vocês estão aí pela misericórdia. Foi e sempre será a misericórdia. Não vai ser as vestimentas trocadas, ou você está dando seu dízimo em dias, ou você está dentro de uma igreja dia sim, dia não, que vai fazer você diferente daquele que está lá fora. Quer ser diferente daquele que está lá fora? Seja diferente no seu coração e ter misericórdia. Porque a palavra fala que ide e pregai o evangelho a toda criatura. E a palavra vem falar mais que como eles crerão se não há quem pregue. Então, o meu dever, conhecendo a palavra, sabendo da palavra, não é agir de desdenho para com os outros, né? Muitas vezes eu já conheci muitas pessoas que têm vontade de vir para a igreja, que têm vontade de congregar, que têm vontade de participar, mas voltam da porta porque têm olhares. Suiane, eu já cheguei até a porta da igreja, mas eu senti assim, uns olhares tão pesados para mim. Minha irmã, por que você não foi sentindo mesmo? Porque esses olhares pesados para você, nenhum vai lhe salvar. Quem vai lhe salvar é a palavra que você vai escutar lá. Aí, eu fiquei pensando sobre isso, né? E não foi só uma vez que eu vi esse tipo de coisa acontecendo. Isso é muito feio para um crente fazer, isso é horrível. Eu pensando como é que Deus vê isso lá no céu. Eu alcancei ela pela misericórdia, tirei da lama
tirei talvez das drogas, tirei da prostituição, da homossexualidade, de tudo aquilo que não agrada o Senhor, para hoje ela está se achando melhor do que os outros, sendo que quem alcançou ela foi eu. Ou ele. Existem muitos homens também que agem com desdenho, o que é ainda pior. Então, o que eu estou querendo falar aqui não é somente sobre o desprezo, que aqui o rico, ele tinha conhecimento que Lázaro estava lá fora, na porta, deitado no chão, querendo comer as migalhas. Só que ele não se importava. Sim, muitas vezes pode estar até nós dentro de casa, sabendo que o vizinho está com fome. E se o vizinho está sem trabalhar, a mulher está sem trabalhar. Você está tendo conhecimento disso, alguma coisa está faltando lá. Mas você não vai na porta bater, meu irmão. Está faltando aí que eu posso lhe ajudar? Não tenho muito não, mas 1 quilozinho de arroz, 1 quilozinho de macarrão, dá para me levar. Né? Então, não é pela questão que você vai resolver. Né? A gente, infelizmente, a gente não tem condições de resolver os problemas que estão acontecendo na nossa sociedade. Mas a gente pode sim melhorar a situação de algumas pessoas próximas, com o pouco que nós temos. Porque também pode ser que um dia nós também venhamos precisar. Nós também podemos precisar disso um dia. E louvado seja o nome do Senhor. Existe uma frase que ela fala assim, ó. Que se o problema do outro não te afeta, o maior problema quem tem é você. Não tem como. Esses dias, eu e a Samara, a gente trouxe um pessoal aqui na igreja, né? E essa pessoal que eu trouxe aqui na igreja, eu tinha visto sexta-feira, quando eu estava caminhando. E eu conversei com essa mulher, uma família, né? Uma família. Ela disse que tem 3 filhos, ela estava com um pequenininho de 3 anos. Ela e o esposo e um carrinho desses carrinhos de geladeira, né? Que eles ficam arrecadando as coisas. Aí, a primeira coisa que eu perguntei a ela, quando a gente chegou aqui, quando eu cheguei lá, eu tinha marcado com ela sexta-feira. 9h30 para 10h eu estou aqui. Você vem? Ela vem. Quando eu chego na praça, a primeira cara que eu vejo é a dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente trouxe ela até aqui à igreja, ajeitamos aqui uma cesta de alimento para ela. Ela foi ali em cima, a Samara separou algumas roupinhas para ela, para os filhos. E quando ela desceu, eu perguntei assim a ela: você acredita em Deus? Gente, olha a força que tem o nome do Senhor. Ela ficou sem palavras, encheu os olhos de lágrimas, estremeceu. Ela ficou calada e eu perguntei de novo: você acredita em Deus? A gente tem que acreditar, né? Porque a gente está respirando. Ela começou a explicar algumas coisas que são inexplicáveis, que somente Deus pode fazer, como o ar que a gente respira, né? O sol que está lá fora. Aí eu pensei, creio que Deus pode mudar essa situação. Gente, tem pessoas que vivem num sofrimento tão grande. Não é que elas não tenham fé. É porque não tem ninguém que dê uma palavra de esperança. Não existe uma pessoa para dizer, vai melhorar. Amanhã vai dar certo. A maioria das pessoas que ficam perto dessas pessoas são pessoas que, é assim mesmo. Daqui a pouco piora. Então, quando a gente fala em Deus, a pessoa estremece um pouco. E esse serviço que a igreja faz, porque quando ela falou aqui que você me ajudou, não. Quem lhe ajudou foi Deus. Ele me direcionou até você. Mas quem fez pela sua vida foi o Senhor. Então, o Deus que escutou o teu clamor ali, ele escuta o teu clamor aonde quer que você esteja. Ela mora na Cidade Nova. Na Cidade Nova você tem uma igreja perto da sua casa para você ir. Para você conhecer mais desse Senhor, desse Deus. Então ali foi feito um trabalho que eu espero em nome de Cristo Jesus que ele continue. Esse trabalho que a igreja toda pode fazer. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Para a glória do nome dele. E ali a gente... Aqui, né, louvado seja o nome do Senhor, que venhamos nos compadecer daqueles que estão a necessitar, que são muitos e em diferentes formas de necessidades. Aqui, o rico aqui está falando que ele tinha grande felicidade, ele estava com o quê? Vestido com púrpura,
com linho finíssimo, se alegrava todos os dias com grande ostentação. Aqui só está falando de coisas que tem aqui na terra. Não está falando de uma alegria, de uma felicidade que é além daqui. E quando acabar daqui? E quando você for, como é que vai ser? E aqui, quando a gente faz algo por alguém, a palavra vem falar lá em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Gente, ninguém sabe o dia de amanhã. Gente, hoje você pode estar bem financeiramente, muito bem financeiramente. Você pode estar com muita saúde hoje. Hoje pode não estar lhe faltando nada. Para você não está faltando nada, para mim, irmão, assim, está tudo bem. Mas e amanhã? Quem é que sabe como é que vai estar amanhã? Né? Muitas vezes, quando a pessoa não está precisando, ela não está procurando. Ela nem está procurando e ela nem está fazendo nada, que ela não está achando que tem necessidade alguma para nada. Eu já estou bem. Eu não preciso servir, eu não preciso aprender mais, eu não preciso fazer nada, eu já alcancei tudo que eu tinha para alcançar. Será que é assim? Deus tem abençoado a nossa vida, não tem, irmãos? Que nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, nós não estamos no engano. Nós estamos procurando a justiça em Cristo, né? Nós estamos aqui. Mas e amanhã? Como é que vai ser o amanhã? Né? A gente agir de misericórdia hoje, a palavra vem dizer que Ele usará de misericórdia para conosco. Eu já passei por alguns momentos que eu gritei demais pela misericórdia do Senhor, porque somente Ele poderia fazer. Quando a gente grita pela misericórdia do Senhor, é porque a gente sabe que não está mais nada ao nosso alcance. Não está nada ao alcance do médico, não está nada ao alcance do dinheiro, não está nada ao alcance do contato. Eu tenho um contato ali que vai ajeitar. Não, não tem contato. É só a misericórdia. Aí Ele pega e chega e faz. Para mostrar que sempre foi Ele. Não precisou chegar o momento para que você diga que é a misericórdia, porque sempre é a misericórdia. O que eu entendi quando eu escutei aquelas mulheres falando aquilo, foi que talvez elas perderam um pouco da noção de que elas vivem também na misericórdia. E hoje a gente não pode estar perdendo essa noção, não, porque senão a gente vai falhar. E quando a gente falha com o próximo, a gente vai colher o que a gente está plantando. Então, as misericórdias do Senhor, a gente não pode deixar de olhar para a misericórdia, porque senão a gente vai deixar de ser pessoas gratas. E achar que somos pessoas merecedoras. Eu já estou muito santa, eu estou muito santo. Eu já alcancei, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando. Mas misericórdia que é bom com o próximo, não tem. Acontece um erro, acontece uma falha, pronto, vamos pregar o irmão na cruz. E chicotear, pronto, vamos separar de nós. Porque ele não é digno de estar perto de nós. E você amanhã? Será que pode acontecer isso com você amanhã? Né? Que hoje Deus nos ensine um pouco mais sobre a misericórdia. Lá em Gálatas 6:7 fala assim: não erreis, Deus não se deixa se escarnecer, porque tudo que o homem planta, ele também vai colher. Né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. E essa palavra foi uma das primeiras palavras que eu aprendi aqui. Né? Tudo que eu plantar, eu vou colher. Né? Então, como é que andam as minhas atitudes? Né? Às vezes as nossas piores atitudes são as atitudes dentro de casa. Que a gente acha que eles nos amam e eles têm que suportar, não. Já me conhece, eu sou assim mesmo. E é dentro de casa que a gente vai mudar. Porque a gente tendo uma família alicerçada e forte, nós também vamos ajudar outras famílias a serem alicerçadas e fortes com o nosso testemunho. Bote lá em Mateus 25:34. Mateus 25, 34 ao 46. Em Gálatas 6:7 fala: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem planta, ele também vai colher. Aqui está falando em Deus, né? Primeiramente. Então, Suiane, é se eu errar com Deus, né? Por conta das pessoas que eu preciso acertar. Está falando em Deus, mas aqui lá, em Mateus 25, a partir do 34, fala assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Porque estive com fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me vestiram. Enfermo, e me vestiram. E me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizerem um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá também: aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso? E não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão ao castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio é sério, né, gente? O negócio é muito sério, porque a gente vê assim, né? Gente, se a gente for ajudar todos que a gente vê no meio da rua, são muitos, né, que hoje estão... Você anda naquela praça ali, José de Alencar, você anda ali no centro, você vê muito. Oi. Pronto, glória a Deus. Você anda ali no centro, você vê muitos mendigos, você vê famílias, né? Você vê ali crianças, 2, 3 anos, grávidas. Você vê muita gente precisando, muita gente necessitando. Né? E como é que a gente faz, Suiane? Gente, a gente faz o que a gente pode. Né? De braços fechados, a gente não precisa ficar também. Você pode dar um prato de comida, você dê. Se você não puder dar um prato de comida, faça uma oração, em intercessão por aquelas vidas. Não há prova maior de amor do que uma oração pelo irmão.
para que Deus possa mudar o quadro da vida dele, para que Deus possa melhorar a situação deles e levar até a eles o que possa fazer com que a vida deles possa mudar. Deus pode transformar, Deus pode fazer com que um governador mude, pode fazer com que um prefeito mude, pode fazer 1001 coisas. A gente pode imaginar, na nossa visão, muitas coisas que podem mudar a vida deles. Mas o Senhor tem a perfeita. O Senhor sabe exatamente o que vai acontecer para poder melhorar a vida deles. Então, uma das coisas que eu vejo aqui é da gente fazer sim alguma coisa. Não é fechar os olhos ou achar que é normal, que é assim mesmo. Ou agir pior, agir com desenho ou achar que a pessoa merece o sofrimento. Ou passar desprezando, passar ali de alguma forma se desfazendo das pessoas porque você já alcançou a graça e elas não alcançaram. Né? Seja você o caminho para elas também alcançar aquilo que você alcançou. A gente não pode fazer muito, mas alguma coisa a gente pode fazer. Em nome de Jesus. Volte lá para Lucas, em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no 28, 19, 28, fala assim. Não, perdão. Voltando aqui no 26. Além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que querem passar daqui até vocês e não podem. Aqui, creio eu, aqui as migalhas que foram negadas para Lázaro, o rico já estava querendo as migalhas no inferno. Porque ele queria que pelo menos os dedos de Lázaro fossem molhados para que fosse ali botar umas gotinhas de água na língua dele. Porque ele estava sendo muito atormentado por onde ele estava, no tormento do inferno. E aqui fala que existia um grande abismo. Os que estavam lá não podiam ir até onde estava o rico, nem onde estava o rico não podia ir até onde estava Lázaro. Né? E creio eu que Lázaro queria ir até ele. Creio eu que Lázaro iria sim, se pudesse, levar uma garrafa, levar um tonel, levar um garrafão de 5 litros para poder beber água. Né? Creio eu que se Lázaro pudesse, Lázaro iria sim levar para ele. E aqui a gente vê o quanto a misericórdia do Senhor, ela tem limite. Né? A misericórdia do Senhor tem limite. Esse aqui foi que eu observei aqui. E quando chegou aqui, ó, o egoísta, gente, o egoísta, muitas vezes, ele está na pior, numa necessidade enorme, passando ali, precisando dos outros, ele continua sendo egoísta. Ainda não conseguiu ver o tamanho do egoísmo que tem em si mesmo. O que foi que o rico aqui pediu? Pediu que Lázaro fosse na casa dele paterna. Ele pensou só nos dele, pensou só no sangue dele, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Era só os irmãos dele que mereciam saber que existia o lugar de tormento? Será que é só os meus irmãos que merecem a graça? É só o meu sangue? Né? Aqui a gente já fala também sobre a gente também querer o bem, não somente para a nossa família, mas também para o próximo, para que chegue até o próximo as boas novas. Aí aqui fala assim, Abraão respondeu a ele, eles têm a Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai, se alguém dentre os mortos for até a eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, não, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, nem mesmo pelo que ressuscitaste alguém dos mortos. Gente, isso deixou uma grande mensagem para mim, porque quanto tempo nós temos? Qual é o tempo que eu e você temos para falar do amor do Senhor para os nossos? Nós não sabemos quando é que a gente vai partir. Aqui ele entrou o quê? Aqui para ele estar insistindo, ele estava em desespero para que os irmãos dele soubessem que o inferno existe e que lá é lugar de tormento. Ele não queria que os irmãos dele fossem. Então, mas ele não chegou a falar sobre o Senhor. Ele não chegou a fazer nada para que os irmãos deles não fossem para esse local. Não, gente, que a gente possa impedir
dos nossos deixar de fazer as suas práticas que fazem na terra. Mas, quando acontecer algo, eu creio que existirá um grande alívio da nossa cabeça de que algo a gente fez. Eu tive uma tarde de conversa com o meu irmão e eu falei para ele sobre o amor do Senhor. Eu falei para minha mãe que o Senhor existe. Eu falei para o meu vizinho que Deus existe. Eu creio, muitas vezes, né, que existe... Como é o nome, Tiago? Não é velório. Que existe funeral. Muitas pessoas, às vezes, existe um desespero enorme. Desespero enorme em alguns choros, eu não generalizo em todos. Porque não fez o que podia. Se eu poderia ter feito isso, não tem como mais voltar atrás. Já foi, já acabou. Hoje nós não conhecemos tudo. Estamos aqui para conhecer, para aprender. Mas o pouco que a gente já sabe que existe Deus, que existe o inferno. Existe a palavra do Senhor que liberta, que cura, que traz transformação, que traz paz na alma, que traz diferença de vida, que traz mudança de caráter. Você trazer a palavra não quer dizer que a pessoa vai receber. Mas quando você traz, você já está fazendo a sua parte. Porque quem vai confrontar é o Espírito Santo. Quem vai confirmar o que você está falando é o Espírito Santo na vida da pessoa e ela muda se ela quiser. O nosso dever é falar sobre o amor chamado Jesus Cristo. O nosso dever é quando a gente vê o irmão no abismo, puxar, peraí, irmão. Peraí. Deixa eu só te falar isso aqui. Se tu quiser continuar, tu continua. Mas deixa eu só te falar isso aqui. Ó, tá errado aqui, ó. Se afasta dessas pessoas aqui. Olha como é que você estava antes de você conhecer elas. Quem você era antes de você conhecer essas pessoas. Como estava a sua vida antes de você conhecer essas pessoas. Tem pessoas que vêm para a vida da gente para agir como uma pessoa mesmo para destruição. E a gente pensa que é o melhor amigo que tem. Pessoas que levam para bebedice, para droga, para imoralidade, para coisas que trazem tanto mal físico como espiritual, sentimental, mental. Que quando sai de perto, a gente até melhor se sente. Então, que a gente vem aqui, ele falou sobre 5 irmãos dele paterno. Às vezes nem para os irmãos o crente não quer falar. Às vezes a gente se reprime um pouco, né? Porque meus irmãos me conhecem, né? Sabem das minhas falhas. Será que eles vão me escutar e ver mesmo que a minha vida mudou? E ver mesmo que agora é diferente? É onde a gente é conhecido, é dentro da nossa casa, né? Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. O passado passou. Muitos vão se lembrar do seu passado. E glória a Deus por isso. É para se lembrar mesmo. Para saber que foi a glória de Deus que tirou a gente de lá. Né? O passado é para ser lembrado, para a gente entender que é um testemunho de vida. Eu estava lá, mas não estou mais, pela graça do Senhor. Foi o Senhor que entrou no meu coração e fez toda a mudança. E é esse Senhor que eu quero falar para ti. Uma vez veio um acusador para me dizer, você fazia isso. Meu irmão, eu fazia era pior, você não sabe de nada. Aí deixa eu te dizer, eu não faço mais não. E deixa eu te dizer que tu também vai parar de fazer. Mas tu tem que querer o que eu quis. Tu quer conhecer Jesus? Não fale do meu passado, não. Deixa eu lhe falar agora quem sou eu. Não se doa não, gente, quando alguém falar do seu passado. Não receba como uma crítica, não. Receba como elogio. Estava lá. Ele foi lá e me tirou de lá. Com a sua mão firme, forte, segura. E tem me sustentado até hoje. E em nome do Senhor, Ele vai sustentar até o último respirar. Para a glória de Deus. Né? Então aqui, eu
fiquei pensando. Eu sou uma pessoa que eu pelejo muito pela minha família. Meus irmãos, minha mãe, meus vizinhos ali próximo. Eu sou uma pessoa que eu pelejo muito. A gente tem que ter muito cuidado para não ser uma pessoa desagradável. Né? Mas sempre que ser chamado, sempre que tiver uma oportunidade, nós não perdermos a oportunidade de falar desse Senhor. Toda vez que a gente fala, uma semente é plantada. Toda vez que a gente está ali, que é dada uma oportunidade, quantas vezes você está ali, quantas vezes eu estava na roda ali da minha família é grande. É 14 tios, primos, os primos, os filhos dos primos dos primos, é gente demais. Né? E, para a glória de Deus, eu já tive algumas oportunidades de falar em meio à minha família um pouco sobre o amor do Senhor. Né? E uma coisa é certa, gente. As nossas palavras, elas só vão ter valor com o tempo. Ou quando elas passarem por algo e se lembrar sobre o que você falou. Né? Porque o externo, ele pode mostrar alguma coisa. Mas qual é os frutos que você está dando? Né? Você pode ver uma árvore muito bonita e ela não ter fruto nenhum, só ter folhas. Só folha. Ela é muito bonita, ela é verde, ela é grande. Mas é só isso. E os frutos? Você quer conhecer uma pessoa? Olha os frutos que ela está dando. O que é que está saindo dela? É muito fácil você acusar e dizer que ela é isso. Agora volte para trás um pouquinho, vixe, através da vida dela eu já vi acontecer isso. Vale a pena eu escutar ela. Por que eu não vou confiar no que ela está falando? Se eu já tenho visto frutos da vida dela. E esse foi um dos pontos maiores. Não somente sobre a gente entender que a misericórdia ela tem que ser exercida, né? Ela tem que ser exercida na nossa vida. Se você tiver conhecimento de um vizinho que está precisando de uma oração, se você não puder não ficar só na oração, mas na oração e na ação, fique na oração e na ação, mas faça algo por ele. Tenha de misericórdia, né? Nunca se achar melhor do que ninguém, pois o crente tenha cuidado, cuide para que não caia, porque o inimigo ele está aí para rugiar e ele quer matar mesmo. Ele para matar, roubar e destruir. E uma das lições maiores que eu tive aqui foi de que eu não sei quanto tempo eu tenho. Se eu dobrar a esquina, vir um carro e eu morrer. Hoje, tomar uma atitude daquele parente que você está se lembrando agora. É uma prima, é um primo, é uma tia, é um filho, é uma filha que está afastada, é o pai, é a mãe, é o irmão, é quem? Que às vezes você se reprime, fica ali reprimido. Às vezes quer falar algo, vem a palavra, vem o momento, mas mesmo assim você se fecha. Vamos enfrentar esse medo. Né? Para a gente, pelo menos, pensar. Eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Eu falei sim do amor do Senhor. Infelizmente ele não quis. Ou felizmente ele quis. E quando ele quis, louvado seja o nome do Senhor, ele e a casa dele tiveram outra vida. Né? Que nós sejamos canal de bênção na vida das pessoas. Tem pessoas precisando de palavras boas. Não é palavras de engano. É palavras boas de dizer, não é bem por aí. Você pode me escutar aqui só um pouquinho? Eu sei que você não me chamou para me dar uma opinião, mas eu posso lhe ajudar em algo que eu aprendi e passei na minha vida. Eu posso lhe ajudar. Né? Existem muitas estratégias para que a gente possa ter acesso aos nossos. Existem mães que estão pedindo há 20 anos, há 15, há 5, 10 pelos seus filhos. Existem mães pedindo pelas suas noras. Existem filhos pedindo pelos seus pais. Então, essa oração que é feita, essa palavra que é dita, ela não é em vão. De repente acontece o milagre do Senhor.
E uma coisa eu vou dizer para vocês, que quando, através da sua vida, você alcançar o que você tanto quer, que é o filho, ou o pai, ou a mãe, quem quer que seja, aquele ente querido que você quer tanto alcançar, aí é que você tem que orar mais ainda por ele. Não terminou a missão apenas começou, né? Em nome de Cristo Jesus, até ele se fortificar. Deus é um Deus de amor, gente, que ele vai trazendo a libertação, a cura. Às vezes o mundo, ele tem muitas coisas para oferecer. Mas acaba tão rápido. Fica tudo tão vazio e a gente não vê sentido. Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou vivendo isso aqui? E quando acaba? O que foi que eu colhi disso? A irmã Leidiane, ela falou algo aqui, que eu me lembrei disso muito hoje. Quando ela chega na casa do Senhor, ela pergunta a Deus, no que eu posso ser útil hoje, Senhor, na tua casa? No que a gente pode ser útil para o Senhor? Não somente aqui, mas na nossa casa, na nossa parentela, no nosso trabalho, no nosso colégio, porque nós somos crentes lá também. Né? Então, não é somente escutar, eu recebi, é para mim, mas é para outros também. O pouco que você sabe, para quem não sabe de nada, é muito. Em nome de Jesus, eu tenho conversado com o Tiago sobre a gente voltar com o evangelismo de rua. Isso tem ardido fortemente no meu coração. A gente voltar com os cultos campais, com o evangelismo de porta em porta. Com o evangelismo, sim, de chegar ali. Quantas vezes eu, Claudinha, irmã Regina, fomos ali andar naquele bandeirante. Chegamos em mesa onde tinha gente usando mesmo, né? Usando ali entorpecentes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eles paravam, viu? Todo mundo para aí agora. Vai escutar aqui o que a moça vai dizer. Não foi, irmã Regina? Gente, tem gente sedenta. Às vezes a gente tem tanto medo de ir para a rua. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão esperando, gente, a gente. Tem gente esperando. Eu me lembro que a gente foi... Nós fomos no campo. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente parou para conversar com algumas pessoas. Estava eu, a Claudinha. E o homem falou assim... As pessoas que estão fazendo esse trabalho que vocês fazem... Eu não vou dizer que é a igreja de vocês. Elas não param mais para falar com a gente. Parece que tem medo. Elas só entregam o papel e passam assim. Oh, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E muitas vezes eles pegam ali o papel, rasgam, rebolam no lixo, não vê nada. Nesse dia eu me lembro que a gente demorou muito, mas que a gente saía, né, irmã Regina? Era 4 para voltar às 8. Porque a gente tem que conversar. Tem pessoas que querem saber sim. E ali a gente escutou várias pessoas. E o que elas falam sobre elas quererem voltar assim para o Evangelho. Tem pessoas esperando você. Tem pessoas querendo de você alguma coisa. Aquela mulher, eu vejo ela dia sim, dia não, ir para a igreja. Eu estou precisando tanto de uma palavra, mas eu tenho tanta vergonha de chegar até a ela. Talvez ela não queira falar comigo, que eu me visto mal. Que eu tenho essa vida. Que o crente venha ter iniciativa. Não se desfazer de ninguém por causa de vestes. Não se desfazer de ninguém porque é homossexual. Não se desfazer de ninguém porque bebe. Cuidado. Nós temos filhos. Vamos ter netos. Em nome de Jesus, se Deus permitir. A mesma proporção que tu julgas, tu serás julgado. Então, muitas vezes, quando a gente discrimina alguém, a gente tem que ter muito cuidado com a discriminação. Nós somos separados do pecado, não do pecador. Que nós venhamos olhar e ver a dificuldade da pessoa e querer ajudar a pessoa a vencer a dificuldade.
Porque nós vencemos as nossas dificuldades. Nós já não somos mais o que nós éramos. Não estamos do jeito que tem que estar. Mas nós não estamos mais aonde estávamos. Nós não estamos estagnados também. Estamos andando, não estamos parados. E há tempo, há vida, há vidas. Gente, isso é tão importante, porque eu vou voltar aqui, aonde fala que tudo que você planta, você vai colher. Você vai fazendo bem, você pregando bem. No dia que tu morrer, e se precisar de um dos teus, escutar a palavra, seja neto, bisneto, Deus é fiel e justo, para enviar uma pessoa, para falar do amor do Senhor, mesmo que tu não esteja mais aqui. Até hoje se cumpre as promessas que Deus fez a Abraão. E Deus vai cumprir as promessas do crente mesmo depois de sua morte. Eu creio. Existem orações que serão respondidas quando você não estiver mais aqui. Eu creio. Eu creio porque eu já oro pelos meus netos. Eu oro pelos meus bisnetos. Eu oro pela minha descendência. Para que o Senhor nunca permita que falte para eles a palavra. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, mas a palavra vai estar. Céus e terras passarão, mas a palavra dele não vai passar. Há quantos anos a palavra do Senhor cura, liberta, transforma, traz vida. Quantas pessoas se encontram mortas, só sobrevivendo, respirando, mas sentimentalmente acabadas, destruídas, por conta de línguas ferinas, atitudes cruéis. E você pode ser uma pessoa que pode trazer uma palavra de amor. Não é muita coisa não, gente. O amor nos alcançou. Hoje eu falei um pouco sobre amor, mas gente, eu acho que poderia passar o ano todinho falando sobre o amor do Senhor. Meu Deus, quem sou eu para estar aqui, Deus? Por quê, Senhor? Por que quando eu quis morrer, tu não permitiu? Por quê? Se a palavra fala que a maior dádiva do ser humano é a salvação, e a gente quer morrer. Tanta gente no hospital pedindo para viver, e a gente quer morrer por causa de uma palavra. Então, Deus, fortifica, Deus, a tua igreja. A igreja, ela vem para o templo para ela aprender e ensinar lá fora. Não é para ficar estagnada, sentado num banco, só vindo para olhar. Aí quando sair, vai dormir e pronto, e acabou-se, não. É fazer como irmã Leidiane. Senhor, o que eu posso ser útil no teu reino. Estamos aqui a serviço do reino como peregrinos na terra. Daqui a pouco é a minha ficha chamada, daqui a pouco é a tua, ninguém pode dizer o tempo que vai viver. E aí, vivemos inutilmente? O que foi que a minha vida trouxe de bom para a vida de alguém? Será que eu fiz algo que realmente fez alguma coisa de boa na vida de alguém? Ou eu vim só para o banco da igreja para se sentar e reparar ali quem está com roupa, quem está com a roupa acochada, ou quem está fazendo ou deixando de fazer? Ou realmente eu quero um compromisso com a palavra para que eu possa levar a palavra e trazer mudança de vida através da minha vida com a palavra do Senhor? Deus tem chamado para cada um aqui. Deus levantou a igreja com talentos. E muitos aqui não tem só um. Tem 2, 3, 4, 5 talentos. Um dia nós seremos cobrados. Eu te enviei e tu não foi. Eu te instruí e tu não passou. Não sabemos quanto tempo temos. Ninguém pode destinar nada. A gente viu que a ansiedade chegou aí, matou tanta gente com tantos planos. Eu vi uma mãe falando sobre os planos que a filha dela tinha. De fazer a faculdade, se tornar médica e entrar em hospital tal.
A menina só tinha passado na faculdade. Ela já tinha muitos planos. Infelizmente, não conseguiu concluir. Então, é muito perigoso a gente destinar 2, 3, 4, 5 anos mais para frente. Mas a gente pode destinar algo hoje. Hoje para hoje. Hoje eu me destino a quando eu chegar em casa, eu vou ligar para o meu filho. Filho, tu cantava no altar do Senhor. E Deus te fala hoje, tu volta. Tu volta porque o que Ele te deu não foi só para tu. Foi para tu e através da tua vida ser ganhado vidas e vidas que pode estar ali nas garras do inimigo. O que é que você está passando hoje? Vamos orar. Filha, tu se afastou, mas vamos orar aqui para você ter força para voltar. Mãe, algo te magoou, mãe, na igreja. Mas, mãe, a salvação é Jesus, não é as pessoas. Alegrai-vos quando forem perseguidos. Porque assim foram os profetas e é um dos maiores sinais do caminho certo. É a perseguição. Tem que haver. Senão você não é crente. Então, hoje, a gente pode mudar algo. Hoje, pode. Nós podemos sim, a esperança, a vida, a fôlego, a ouvido para escutar, a boca para falar, a olho para ver. Podemos usar isso aqui. Não é a nossa. Se as nossas palavras mudassem a vida de alguém, não precisaria da Bíblia. Se nós pudéssemos mudar a vida de alguém, minha família estava todinha aqui. Nós não podemos pegar ninguém à força e trazer amarrado para escutar a palavra. Mas a gente pode falar. Porque um dia a gente também não quis escutar. A gente também não quis saber. Muitas vezes eu mesmo dizia, para que eu vou para a igreja se eu posso ler a Bíblia em casa? Nunca aprendi nada em casa. Sem ter direcionamento, porque a gente não anda sem direcionamento feito doido, não. A gente é ovelha e nós temos um pastor chamado Jesus Cristo que guiou um anjo para a igreja para falar a nós. Nós temos um direcionamento. A gente andava desgarrado, não andamos mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nem desgarrados, nem pela nossa própria vontade. Nós não estamos aqui como órfãos. Estamos aqui tendo um pai. E um pai que é presente. Um pai que cuida. Um pai que não mexa com o crente, não, meu irmão. Quem és tu para falar do servo alheio? É ele quem vai cuidar da ovelha. No erro ou no acerto. É ele mesmo que vai julgar a sua ovelha. Eu vou lhe dizer uma coisa, não tem coisa pior às vezes. Porque Deus sabe tratar. Mas Ele trata com amor. É diferente do ser humano. Então, hoje, nós temos um compromisso de falar com aquele ente querido, com aquela pessoa que Deus tem trazido à nossa memória, da gente falar pelo menos, oi irmã, como você está? Tenho sentido sua falta. Queria saber se você poderia lhe fazer uma visita. Oi irmão, posso ir na sua casa? Estou com vontade de lhe dar um abraço. Porque é para isso que a gente veio. Peregrinos aqui na terra, a serviço do reino. Cada um veio com um serviço. Né? Eu vim com o meu, você com o seu. Nós somos perfeitos na imperfeição, aonde Jesus nos dará um corpo perfeito quando a gente subir para a glória. Lá vai ser tudo diferente. Aqui não, aqui nós temos que ir lá no inferno mesmo, buscar, ei, posso lhe ajudar? Posso não? Ou posso? Se você deixar, eu quero só falar alguma coisa do Senhor para você. É só 5 minutinhos. Você aceita? Deus é bom. Deus liberta. Deus cura. Deus faz em ti, através de ti e toda a tua casa. Busque-o enquanto há tempo. E hoje nós temos tempo. Hoje nós temos tempo. Estamos vivos, né? Muitos queriam estar. Muitos estão sobrevivendo.
e queriam ter força de estar aqui, nós estamos. Para a glória de Deus. Para a exaltação somente do nome de Jesus Cristo. Nada podemos fazer sem Ele. Mas com Ele todas as coisas são possíveis. Que Deus nos dê ousadia, eu não sei falar esse nome direito. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê direcionamento, coragem e, acima de tudo, amor. Para que a gente possa falar sobre Ele, por meio dEle e para Ele. Muito obrigada pela rica oportunidade, em nome de Cristo Jesus. Amém.